Olá, meu nome é Mark Nazarova. Essa gravação vai se titular O Mundo se Meter numa Furada. Eu já falei muitas vezes que a guerra na Ucrânia é o início de algo maior. Só para te dizer, a guerra na Ucrânia é a maior guerra que aconteceu nas últimas décadas. Nunca se viu tanto mortos numa guerra, nem na Síria, nem no Afeganistão, nem na Chechênia. A Chechênia parece petit gâteau. A guerra na Síria parece brincadeira comparada ao que está acontecendo na Ucrânia. Você não faz ideia porque não tem cobertura midiática de verdade. Só tem a pessoa inventando coisa. Mas não existe uma cobertura midiática real do que está acontecendo na guerra na Ucrânia. É uma coisa que você não consegue nem imaginar. É cadáver por todo lado. Os ucranianos imortais, que até agora eles falam que você tem 10 mil mortos, faz mais de 11 meses, um ano passando com seus 10 mil mortos. Quando você chega lá na Ucrânia, você vê cadáver de ucraniano por todo lado. E na Rússia também não está saindo assim uma coisa fácil. A Rússia nunca teve a maior perda. Essa guerra, a maior perda de soldados praticamente desde a Segunda Guerra Mundial. Nunca perdeu tantos soldados nem da guerra da Chechênia, nem na guerra na Síria, nem no Afeganistão, nem nenhuma guerra. Essa guerra da Ucrânia é uma abatedeira, tanto para o ucraniano quanto para a Rússia. O que vocês não fazem ideia é que o mundo se meteu numa furada. Porque o Ocidente inteiro decidiu apoiar os ucranianos, só que você não consegue entender que os ucranianos são malucos. E, como eu já falei, os ucranianos são malucos, os russos são malucos. E essa guerra, a Ucrânia, sabendo que ela tem apoio do Ocidente, que ela tem apoio do mundo, a Ucrânia não vai desistir. Mas não vai ter vitória sobre a Rússia, porque a cada vez que a Ucrânia vai intensificar os ataques, mesmo se ela tem um gigantesco número de mortos, a Ucrânia tem um gigantesco número de mortos, mas ela consegue fazer ataque considerável contra a Rússia. Ela está dificultando muito a Rússia, com todo o apoio logístico da OTAN, e tecnologia, e soldados da OTAN e armas da OTAN. Está dificultando muito, sem falar que os ucranianos estão com vontade de lutar. E também eles eu quase tenho certeza que a metade dos ucranianos foram drogados, porque eles não têm mais emoção nenhuma. Eles não têm emoção, não são mais humanos. Eu te garanto, não são humanos. Não são mais humanos. Eles perderam toda noção da realidade. Alguns deles realmente acreditam que existe alguma vitória contra a Rússia, só que não é possível, porque do lado russo, a guerra na Ucrânia é uma questão existencial. A Rússia não pode se permitir de sair da Ucrânia como sair, por exemplo, do Afeganistão. O Afeganistão é uma terra distante, que não tem nada a ver com a Rússia, que não tem nada a ver com a cultura, com a história da Rússia. O Afeganistão, primeiramente, eu nem sei realmente o que a Rússia foi se meter no Afeganistão. Eu acho que foi um erro. Não porque o Afeganistão é complicado, mas porque não tem nada a ver, o Afeganistão não tem nada a ver culturalmente, historicamente, não tem nada a ver com a Rússia. Mas a Ucrânia tem uma ligação muito grande, uma ligação histórica, uma ligação linguística, cultural. Metade da população da Ucrânia fala Rússia, 20% de Rússia tem família na Ucrânia, metade da população da Rússia tem família na Ucrânia, todo mundo tem sangue ucraniano, russo, misturado. Na verdade, a guerra na Ucrânia é uma guerra existencial. Então a Rússia não vai desistir do jeito nenhum, mesmo se custar, digamos, a vida de milhares ou milhões de soldados, a Rússia não vai desistir, porque a Rússia acredita historicamente, moralmente, em todos os sentidos, que a Ucrânia pertence à Rússia. Mesmo se não é questão de
propriedade, mas é questão, é algo de, os ucranianos, a Rússia considera a Ucrânia como, digamos, seu parente, seu braço, sua terra, seu coração, sua alma. Você está entendendo? É uma coisa complicada. A Ucrânia, para a Rússia, é impossível desistir da Ucrânia. Isso provocaria uma derrota na Ucrânia, provocaria um deslumbramento interno da sociedade russa. Uma coisa existencial. Então, a Ucrânia não vai desistir de lutar, a Rússia não vai desistir de lutar, e essa guerra já é uma terceira guerra mundial. Você não tem noção. Aliás, o Brasil, nem na Segunda Guerra Mundial, foi atingida. O Brasil vivia em paz, tomando cafezinho, bebendo leite de coco. Durante a Segunda Guerra Mundial, mandou 25 mil soldados passear na Itália. Quer dizer que o Brasil não sentia a Segunda Guerra Mundial e não está sentindo a Terceira Guerra Mundial, por enquanto. Mas está acontecendo uma Terceira Guerra Mundial na Ucrânia. Pelo número de soldados estrangeiros, pelo número de apoio de países que estão envolvidos. Se fala de guerra mundial quando muitos países estão se unidos numa guerra contra outro país. Não é um país contra um país, não é a Rússia contra a Ucrânia. Não é uma guerra regional, é uma guerra que está implicando mais de 40 países, um esforço militar, econômico de 40 países tentando se juntar para acabar com a Rússia. É uma guerra mundial. E o campo de batalha é a Ucrânia, por enquanto. Por enquanto. Mas porque o Ocidente acredita que, enviando arma, botando sanção, enviando soldados disfarçados de mercenários, que a Rússia não vai responder, não vai atacar, que essa coisa não vai transbordar. O Ocidente quer se divertir com uma guerra na Ucrânia, vendo os russos e os ucranianos se matar, pensando que nunca vai espingar, tipo assim, não vai atingir a Europa, os Estados Unidos e a Inglaterra. Só que a gente não está mais no século, a gente não está mais em 1945. Hoje em dia existem muitas armas avançadas, existe muita técnica. O mar não separa mais as pessoas. Na Segunda Guerra Mundial era difícil cruzar o mar. Mas hoje em dia existe arma, existe navio, existe avião, existe míssil hipersônico, existem muitas armas capazes de cruzar o oceano, capazes de cruzar o mar. Então ninguém mais está no abrigo, ninguém mais está protegido de uma terceira guerra mundial. Não existe mais esse negócio que eu estou longe, isso não vai me atingir. Os americanos acreditam que eles estão do outro lado do oceano, e os ingleses também, que eles estão numa ilha, numa boa, pode provocar uma guerra na Ucrânia, financiar uma guerra na Ucrânia, e que a Rússia nunca vai reagir. Também, durante a Segunda Guerra Mundial, a Rússia não tinha arma nuclear. Hoje em dia é diferente. Eu quero dizer que essa guerra, uma hora ou outra, na Rússia, o alto comando, o governo, já considera impossível a Rússia combater a OTAN numa guerra convencional sem o uso de arma nuclear. O exército, o alto comando, o governo, fala que é praticamente impossível o exército russo enfrentar todas as forças da OTAN, de 40 nações, com o exército convencional, se usar arma nuclear. Então, o uso de arma nuclear já é praticamente obrigatório nessa guerra contra a OTAN. Só a gente não sabe quando vai acontecer. Mas se a Rússia quer uma chance nessa guerra, uma hora ou outra, se ela vai bater de frente contra a OTAN, ela vai ter que usar suas armas nucleares. Porque não vai poder lutar contra o exército, um exército contra 40 exércitos de 40 países. Mesmo a uma escala limitada como a Ucrânia. É isso aí. Na verdade, eu já sei que o mundo entrou numa furada porque os ucranianos vão fazer de tudo para provocar um confronto direto, uma terceira guerra mundial.
Porque os ucranianos são nazistas, meu camarada. O nazista, se você dá apoio para nazista, eles sentem que ele tem apoio, eles são capazes de fazer qualquer coisa. E a Rússia, quando mais vai escalar, vai usar vai pegar cada vez mais pesado com a Ucrânia, vai atacar com cada vez mais força, vai usar cada vez arma mais pesada e vai acabar o início que ele salva a vida. Mas no final das contas, a Rússia será obrigada de aniquilar a Ucrânia completamente. E se tem qualquer reação da OTAN, a Rússia será obrigada de responder.